meu amigo Papirão, que bom que você está aqui, está continuando essa nossa revisão, quase que já um aulão do desespero, está chegando a hora da tua prova. E nós vamos avançando com o seguinte conteúdo. Eu trouxe 2 questões para você hoje. Código de ética. É porque foi informado aí lá, acho que meados de março, né, 17 de março, o Conselho Federal de Contabilidade informou aí até a numeração das questões, e tem 2 do Código de Ética. Sabe o que é massa? É que do Código de Ética ele só pode cobrar o Código de Ética. Então, assim, é o código, basta ler. Ah, mas meu tempo é corrido. Então, vamos fazer o resumão do Código de Ética para você, de forma simples, fácil e reprovativa. Se você não prestar atenção, você vai acabar errando a questão. Olha como é bacana. O Código de Ética, eu só vou conseguir entender o Código de Ética ao compreender o que é ética e por que existe um Código de Ética. Pensa comigo o seguinte, olha, ética. Por que será que nós temos um código para a profissão contábil? Um código de ética para a profissão contábil, né? O código de ética profissional do contador. É exatamente quando eu compreendo o que é ética, diferenciando do que é moralmente correto, eu começo a compreender o seguinte: ética é um conjunto compartilhado, sabe? Eu exijo um comportamento seu, e se o seu comportamento vier a ferir aquilo que eu espero, então isso aí você acabou ferindo o comportamento que a galera está esperando. Então, quando ele fala de comportamento ético, é que o profissional contábil, ele ao agir, ele tem que estar cuidadoso para ele não se prejudicar e, mais ainda, para não prejudicar toda a profissão e, quem sabe, a classe. Então, o Código de Ética para o profissional contábil, ele julga assim, tudo que é relacionado à contabilidade, tudo que é a ética em relação à contabilidade, é o comportamento do profissional como profissional, dele relacionado com a sua profissão e ainda quanto à sua classe. Tudo isso envolve-se. Então, assim, o objetivo do Código de Ética é estabelecer aí esse conjunto compartilhado de comportamentos esperados, tanto para o profissional contábil, quanto para a profissão, quanto para a classe. Tudo isso alinhado num só lugar. São 5 capítulos no Código de Ética. Dá para você ler em meia horinha. Aí, 5 capítulos. O primeiro capítulo fala do objetivo do Código de Ética, eu acabei de conversar com você. O segundo capítulo fala de deveres e proibições. São 12 deveres, eu até enumerei aqui umas palavras-chave, tá, de cada um deles. 12 deveres e 25 proibições. Nós somos proibidos de várias coisas. Deveres e proibições. No terceiro capítulo, ele fala do valor da remuneração dos serviços, né? Algumas variáveis que você pode considerar para cobrar os teus serviços. No capítulo 4, ele avisa para você assim, dos deveres que você possui em relação aos coleguinhas de classe, que você não pode fazer algo que possa prejudicar o coleguinha e tal, você deve respeitar o coleguinha, é nesse contexto. E os 5 são as penalidades, as sanções éticas que você poderá sofrer por transgredir o Código de Ética. Aí ele diz as penalidades, quais são as atenuantes, aquilo que abranda, quais são as agravantes que, né, agravam, e aí ele fala no finalzinho das penalidades e conclui. Então são 5 capítulos. Objetivo, deveres e proibições, que é o segundo. Aí o terceiro, valor da remuneração, valor dos serviços. O quarto, quero lembrar. Acabei de falar para você. Lembra aí, pô. 4 deveres em relação ao coleguinha de classe. E os 5 são as penalidades. Então, olha só. Bora diferenciar primeiro ética e moral? Primeiro eu gostaria de dizer para você o seguinte, ética, já falamos, comportamento compartilhado, que a gente exige da galera, enquanto que moral é você e você sozinho, e é você julgando você mesmo, e o que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você queria fazer
se ninguém pudesse te ver, isso é moral. Se ninguém pudesse te ver fazendo a prova do CFIC sozinho. Eu queria mostrar para você antes o código de ética do banheiro masculino. Rapaz, tem um código de ética que é respeitado da seguinte forma. Olha só, deixa eu só confirmar se você consegue visualizar. Consegue. Aqui são 3 mictórios. Beleza? Olha, você consegue analisar aqui, ó. São 3 mictórios. Código de ética do banheiro masculino. Olha só. O cidadão, quando ele chega, ele tem 3 opções. Olha, o primeiro que chega, ele tem 3 opções. E a decisão dele pode acarretar sérios danos para o segundo cidadão que chegar. Por exemplo, se o primeiro chegar, ao chegar e ele ocupar o do meio, esse comportamento dele fere o código de ética do banheiro masculino, porque naturalmente o segundo ao chegar vai se ver impedido de utilizar, porque ele vai ter que chegar ao lado e tal, e é estranho, né? Então assim, comportamento ético exigido pelo cidadão que chega por primeiro, utilizar o do canto. Olha aqui, ao utilizar o do canto, quantas opções ficam para o segundo que ao chegar vai se deparar com essa cena? Só uma, que é utilizar o número 3. Sabe por quê? Porque se o cidadão está utilizando aqui, né? Pronto, olha para baixo. Se ele está utilizando o 1 e chega outro camarada e ocupa o 2, gente, isso é muito estranho. Olha, porque tem um lá longe. O que ele está fazendo aqui colado no 2? Ele devia ter ido para lá. Então, quem está aqui no boxe 1, no mictório 1, ele já fica assim: rapaz, que coisa estranha, porque ele não foi embora lá para o canto? Então, é um comportamento que eu exijo do próximo. Aí, como eu estou exigindo o comportamento dele, eu estou cobrando o comportamento ético, tá legal? Então esse é o código de ética do banheiro masculino. Então naturalmente o segundo cidadão ao entrar no banheiro deve ocupar aqui, e esse aqui só existe mesmo para separar, tá? Ninguém usa ele não, porque se houver 3, esse do meio ao chegar, ele pode até não fazer nada, mas ele pega a fama de que ele manja, né? O pessoal fica apelidando ele. Aí ele não vem para cá não, ele vai para aqueles boxes, as portinhas onde tem os vasos e tal. Ele não entra ali não, ele não tem coragem não, tá bom? Esse aqui é o código de ética do banheiro masculino. Então, ética, conjunto compartilhado de ideias, cobranças, eu exijo o teu comportamento. Moral, eu estou sozinho, ninguém está vendo, eu escolho, eu julgo o que eu estou fazendo. Aí, capítulo 1, objetivo. Capítulo 2, deveres e proibições. Os deveres são 12. Daí diz assim, o profissional contábil ele tem o dever de agir com zelo, diligência, capacidade, honestidade. Ele deve agir de modo a ser o melhor profissional. Aquele que quando pensarem em alguém bom, o nome dele será lembrado. Então, o Código de Ética está te ensinando isso. Você que irá ser aprovado no exame de suficiência em breve, eu recebo, Senhor, recebo, e repasso. Você, ao ser aprovado, você deve agir com zelo, honestidade, capacidade, você deve ser um profissional autêntico, profissional correto, isso tudo o Código de Ética estabelece. Então, exercer a profissão com zelo. Aí, guardar sigilo sobre informações que você tenha, que possam prejudicar alguém, guardar sigilo. Agora é o seguinte, quando solicitado por autoridades, inclusive o Conselho Regional Federal de Contabilidade, você deve contar. Você não pode dizer, não, mas o meu código de ética pede para eu ficar caladinho. Não, você deve contar sim. Aí, zelar, o item 3, zelar pela competência exclusiva da orientação técnica. Você deve zelar por isso. 4, comunicar, olha só, você deve comunicar ao empregador sempre que você perceber que há algum problema, algum erro que está atrasando o processo, você deve comunicar ao empregador, não é só dizer assim, não, vai resolver, vou resolver. Não,
tanto ao empregador quanto ao cliente, né? Comunicá-lo daquilo que está envolvendo, que pode prejudicar ou atrapalhar o processo. 5, esses 5 é missão de vida. Esses 5 aqui a gente devia aprender e levar ele para qualquer aspecto da vida, não é só para o contador, não. O 5 diz assim, ó: inteirar-se de todas as informações possíveis antes de emitir qualquer opinião. Vai emitir uma opinião? Ei, que é isso, hein? Pensa um pouco, analisa todas as variáveis possíveis, para depois emitir a tua opinião. Eu assisti a palestra daquele professor, doutor maravilhoso, o cara é sinistro, chamado Leandro Carnal, e ele dizia assim, opinião é um negócio muito legal, assim, muito estranho, né? Porque a internet deu voz a todos e opinião, muita gente sai aloprando, descarregando na internet sem ter buscado estudar sobre, buscar informações, mapear a informação para depois emitir sua opinião. E ele diz assim que algumas pessoas emitem opinião e você, ao ouvir aquela opinião, só tem reações bovinas e fica né? Então, inteirar-se antes de emitir qualquer opinião. Beleza? Não é simplesmente, deixa logo ele. Ei, que é isso? Inteirar-se de todas as variáveis antes de emitir a opinião. Aí, o 6, renunciar, olha, sempre que perceber que o empregador ou o cliente está desconfiando de você, você deve dizer, olha, eu vou renunciar porque você não está confiando no meu trabalho, já que você está desconfiando, eu resolvi que não vou continuar aqui trabalhando com você. É um dever seu, você renunciar quando perceber a falta de confiança. Agora, cuidado. Diz lá em proibições, você é proibido de se negar a prestar contas, por exemplo. Você pega o recurso, vai aplicar, aí quando volta, e aí, o que você fez com o dinheiro lá do recurso da empresa? Aí, o que é isso? Você está desconfiando de mim, então vai renunciar. Não, não é isso. É que prestação de contas é um dever, você é proibido de se negar a isso, você deve prestar contas sim, tá bom? Então, renunciar sem textão no Facebook. Quando ele diz assim, renunciar porque estão desconfiando, nada de publicar nas redes sociais ou em qualquer mídia por aí dizendo por que resolveu sair daquele lugar. Simplesmente saia sem prejudicar o... Estamos fazendo prova, tá? Sem prejudicar o empregador ou o cliente. Mas o fulano fez assim, não interessa. Para a prova, não procure prejudicar ninguém, tá? Renuncie, sem textão no Facebook, sem divulgação em mídias, sem reclamar e informando com 30 dias de antecedência, de modo a não prejudicar o empregador ou o cliente. Aí, o 7, se substituído de suas funções, você deve orientar para que o novo agora encarregado que assumirá o seu cargo, ele esteja pronto para você habilitá-lo, habilitá-lo para que ele possa desenvolver uma atividade, quem sabe até melhor do que o que você fez. Você deve deixá-lo pronto. Sabe aquela planilha que você montou durante 10 anos? Isso! Aí ele chega e você entrega para ele e orienta, mostra para ele direitinho para ele fazer um bom trabalho, tá? Essa é a missão do Código de Ética. Legal? 8. Você deve informar sempre que houver algo que cause impedimento para prestar o serviço, ou a consultoria, ou a auditoria, ou a perícia. Impedimento legal. Impedimento que é diferente de suspeição. Suspeição é uma coisa, impedimento é outra. Vamos entender isso aí, Suspeição. Alguém é declarado suspeito para participar. Impedimento legal. Você é impedido legalmente. Por exemplo, você está estudando para o exame CFC e logrará êxito. Eu recebo e repasso. Você será aprovado, mas por enquanto, você não pode assinar demonstrações contábeis porque ainda não é graduado, ou já é graduado, mas não tem o registro no Conselho Regional. Enquanto não estiver registrado, você não pode. Há um impedimento legal, você não pode fazer isso. Não pode sair por aí se apresentando como profissional contábil sem selo ainda. Aí,
Suspeição é assim, imagine que você é casado aí, ou desculpa, tem um companheiro ou uma companheira, e aí você é nomeado para ser perito judicial. E aí o juiz nomeou você para ser perito, só que o litígio, né, a briga, a causa envolve o seu esposo, sua esposa, seu companheiro ou companheira. Ei, você é suspeito demais para participar desse processo. Ou então envolve um inimigo mortal, alguém que você odeia desde 2 anos de idade. Aí você é suspeito, tá bom? Diferencia aí. 9, ser solidário com o movimento. Isso é um cuidado, tá? Parece até estranho, né? Ser solidário com o movimento. É assim, você como profissional contábil, ele diz ser solidário com o movimento, mas se estiverem fazendo algo errado, você tem que vazar de lá, não fica lá não. Estão fazendo errado. Não, eu só estou sendo solidário com o movimento. Não, não faça isso. Ser solidário com o movimento, ele, no texto é legal que ele diz assim, ó, seja propugnando por uma remuneração condigna. Aí, vamos traduzir, né, porque esse texto, ó, propugnando por uma remuneração condigna, nada mais é do que seja brigando por um salário melhor, seja brigando por melhores condições de trabalho, seja, é a palavra brigando que não está lá, tá? Seja participando, não é brigando e tal, mas é buscando melhores condições de trabalho. Então, ser solidário com o movimento legal, social, profissional, buscar cumprir, na verdade, cumprir todo o processo de educação continuada, que é obrigatório. Então, o Conselho Federal de Contabilidade emitirá, informará cursos, o Conselho Federal, Regional, e você deve continuar estudando, continuar se aperfeiçoando para exercer a sua profissão com segurança, né? Com alegria. Aí, comunicar mudança de endereço, o domicílio da tua entidade, da tua organização contábil, que está registrado junto ao conselho. Você não pode, você é proibido de ter qualquer entidade que não esteja legalmente informada, registrada no conselho. E o 12, para fechar esses nossos deveres, o 12 é o hashtag fofoca, auxiliar na fiscalização. É assim, ó. Auxiliar a fiscalização é que, se você percebeu que tem alguém agindo de forma errada, você deve informar, tipo assim, bater o fio, sabe? Fulano, queria falar com alguém aí do conselho, aí eles vão atender. Olha, tem um tal lugar que eles estão trabalhando lá, exercendo a atividade contábil, mas eles não estão nem registrados, eles não têm nem CNPJ, eles estão exercendo a atividade da empresa, mas eles não deviam. Então, você está auxiliando na fiscalização. Tá legal? Esses aqui são os deveres. A partir de agora, as proibições. Então, das proibições, são 25 elementos, né? São 25 proibições. São 12 deveres e 25 proibições. Vamos falar bem rapidinho cada um deles. Então, diz assim, ó, aqui tem umas palavrinhas-chave só para orientar o que eu estou falando, mas eu creio que é mais fácil. Você não está indo decoreba para a prova. Você vai conseguir julgar a partir da nossa conversa de hoje. Diz assim, ó, anunciar. Você é proibido de anunciar o nome, fazer um anúncio que vá denigrir a imagem do colega ou a instituição do colega. Você é proibido de anunciar até mesmo a relação de cliente, caso não seja autorizado por eles, tá bom? Tem que ser devidamente autorizado, beleza? Aí, você não pode assumir, olha, um serviço que, tendo um colega renunciado porque estava ilegal, aí você concorda em assumir essa responsabilidade, que aí você está prejudicando a profissão em si. Auferir qualquer renda que não venha de uma prática lícita, tá? Gente, se tiver lá na prova, é para julgar, qualquer coisinha, recebimento de um bombom, de um chocolate, de um chiclete,
ilícito, não pode, só da prática lícita. Proibido assinar qualquer peça contábil que não esteja sob a fiscalização, orientação ou supervisão do profissional contábil. É importante nós lembrarmos disso pelo seguinte, pode o contador assinar porque outro fez? Desde que esteja sob a orientação, supervisão, fiscalização. Veja, eu transfiro a execução parcialmente, mas nunca transfiro a responsabilidade. Declarar-se impedido, então quando houver algum impedimento, você não pode exercer a profissão quando impedido. Proibido ter uma organização contábil que não esteja formalizada, que ela não esteja funcionando dentro da sua legalidade. Proibido agenciador de serviços, mediante a participação desses nos honorários a receber. Não posso ter, por exemplo, imagina aquelas avenidas, geralmente é no centro da cidade, compro ouro, vendo ouro, compro ouro, vendo ouro, compra-se ouro, compra-se ouro. Aí não pode ter a galera agenciando serviços contábeis. Imagina na rua a galera gritando lá, deve ser DVA, DVA, DLPA, DLPA, assinado, assinado, deve ser, aí não pode, tá bom? Aí, o 8 e o 9 eu não cito, porque são práticas ilícitas. Aí, precisa decorar, mas qualquer coisa ilícita é proibido, tá? Prejudicar o colega, divulgando informações que você possui, que são, como é que eu posso dizer? Informação privilegiada, tá? Então, deixa claro que não posso prejudicar ninguém com essa informação. Recusar-se a prestar contas, é proibido recusar-se a prestar contas. Proibido também reter abusivamente documentos que pertencem à empresa, mesmo que eles estejam te devendo dinheiro. Então, assim, não pode um profissional contábil reter abusivamente documentos, pendrives, disquetes, nem tem mais disquete, mas não pode reter a documentação da empresa porque estão te devendo dinheiro, mesmo que você comprove que só receberia a grana se prendesse a documentação, tá bom? Aconselhar para que o profissional, para que o empresário, ele venha a fazer algo errado, porque seria melhor para ele financeiramente. Então, é mais uma conduta que vai infringir o código de ética. Tranquilo? Aí, exercer a tua profissão de modo a... Deixa eu ver como é que eu posso falar isso aqui. Quero lembrar o que estava aqui. Tá, vou lembrar depois. Revelar a negociação... oriundo daquela informação, né? Informação que você tenha conhecimento, é como se fosse um compromisso de sigilo sobre aquilo que pode ou não afetar o mercado. Aí, emitir uma referência que você não está autorizado a emitir. Então, você é proibido de emitir uma referência a trabalho que tenha feito, que não foi você que fez. Iludir ou tentar iludir a boa-fé do cliente, do empregador. Não pode enganar o coitado, né? Iludi-lo. Proibido não cumprir nos prazos. Olha só, esse é legal, que é a negação da negação. Olha, o profissional contábil não pode não cumprir os prazos estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, assim, a negação da negação. Então, ele está dizendo assim, você deve atentar para os prazos, porque é proibido não cumprir. Legal? Aí, intitular-se com um título que não possui, né? Se apresentar por aí como profissional contábil, sendo que nem realizou o exame de suficiência, então não pode intitular-se num título que não possui. Executar um trabalho sem observância aos princípios contábeis. Então, ou orientar, ou executar um trabalho que não está sob, né, a regência dos princípios contábeis. Proibido renunciar à liberdade profissional. Olha, você é livre, você não pode renunciar a essa liberdade profissional. Tipo, a pessoa tem direito à vida, ela tem direito à vida, ela não pode renunciar à própria vida, ela tem que continuar viva. Se ela quiser ser jogada da ponte, a pessoa, não, tu não pode, tu tem direito à vida, eu não posso deixar você morrer. Então, você é proibido renunciar à liberdade profissional. Tranquilo? É proibido publicar um trabalho em teu nome que você não tenha feito, seja trabalho técnico, científico, é proibido.
Proibido apropriar-se indevidamente de recursos que não sejam seus. Meus amigos, veja que não é difícil compreender as proibições. Exercer a tua profissão com comprovada incapacidade técnica, também não pode. E deixar de apresentar os documentos quando solicitados, também você não pode. Beleza? Continuando. O valor dos serviços contábeis, que é o 3º capítulo do Código de Ética, poderá ser divulgado, considerando, você pode cobrar pelos valores, considerando as seguintes variáveis. Por exemplo, o tempo que você irá, utilizar do seu trabalho para aquela atividade, o local onde você irá exercer a atividade, o retorno financeiro que esse trabalho pode trazer, vamos lá, outras características. Você também pode, nesse instante de precificar, avaliar se esse cliente é um cliente habitual, se ele é um cliente permanente, se ele é um cliente eventual. Você pode ter um mesmo serviço sendo oferecido por valores distintos, considerando isso, se o cliente é fidelidade ou se o cliente é eventual, tá bom? Então, quanto a numerário, quanto a valores, o Código de Ética não estabelece qual é o valor mínimo ou qual é o valor máximo. Mas ele fala que assim, você não pode reduzir abusivamente os valores para conseguir o cliente. Então, assim, você praticou um determinado profissional contábil, colocou como critério para conseguir novos clientes, que venha para cá, que aqui você só paga metade do que você está pagando aí. Aí isso aí você percebe que é uma redução abusiva, e isso aí não pode ser feito porque fere os princípios contábeis, fere o Código de Ética contábil. O capítulo 4 fala sobre... o capítulo 3 já matamos, o 4 sobre a responsabilidade de não atrapalhar o colega de classe, de que quando você executa a tua atividade profissional, nunca deve prejudicar o seu companheiro, o seu colega de classe. Você age por si, age em respeito à profissão e em respeito à classe. E para fechar, as penalidades no capítulo 5, são 3 penalidades que podem acontecer. Primeira penalidade, advertência reservada. Segunda penalidade, censura reservada. E a terceira, censura pública. A advertência reservada é mijada, mas é no cantinho, ninguém vê. A censura reservada já pega uns pescotapas já, mas leva no cantinho também, ninguém viu. Na censura pública, meu amigo, é babau, é pancada, é chute, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Aí, qual é a diferença? É o seguinte, essas punições são sancionadas como sanções éticas de acordo com a gravidade. A mais branda, advertência reservada, vai ficando um pouquinho mais grave, censura reservada, e a mais grave delas é a censura pública. Aí tem causas que são atenuantes e agravantes. Bora lá, na atenuante, o que seria um atenuante? O camarada nunca foi punido, não tem nenhuma transitada em julgado, não tem nenhuma punição, então, poxa, foi a primeira vez. Ou então, ele é atenuante também, se ele é alguém que tem relevantes serviços à contabilidade, poxa, isso aí também é algo que é relevante, a gente pode fazer isso. Ou então, ele fez aquilo de errado para defender a classe contábil e tal, aí, tudo bem, então isso é um atenuante também. São essas 3 práticas atenuantes. Agravante do Código de Ética. Se ele já tem uma punição transitada em julgado, e o cara está fazendo merda de novo, então é agravante. E a segunda, se o ato cometido de forma errada prejudicou não só ele, mas a classe contábil como um todo. As pessoas estão te apelidando de fulano, ciclano, porque o fulano, ciclano, fez algo de errado. Então, aí prejudicou toda a classe. Isso seria uma agravante. Beleza? Agora, a questão da prova traz esse item aqui, Todas as vezes que... quem é que aplica a punição? A punição aplicada pelo Conselho Regional de Contabilidade, ele não recebe esse nome. Quando ele aplica as sanções éticas, ele deixa de ser Conselho Regional de Contabilidade e passa a ser Tribunal Regional de Ética e Disciplina, que responde ao CFC, que é o Tribunal Superior de Ética e Disciplina. Agora, olha só, todas as vezes que o Conselho Federal, o Tribunal Regional de Ética aplicar a punição de censura pública, ele deve recorrer da
própria decisão ao Tribunal Superior de Ética. Olha que massa! Sempre que ele aplicar a punição de censura pública, que é a mais grave, ele recorre ex officio da própria decisão ao Tribunal Superior de Ética. Então, fica dado o recado aí sobre o Código de Ética. Mas, para fechar com alegria, vamos cumprir da seguinte forma. Preparando, 1, 2, 3 e... Vou respeitar minha profissão, tendo a ética a cumprir. Pro sucesso conseguir, eu não preciso as regras infringir. Eu sei bem o meu valor e como contador, eu quero seguir com honestidade, vai. Deveres da profissão, sei bem como agir, zelo, diligência, honestidade para cumprir capacidade, experiência, visão, inteligência, a legislação vigente faz manter a competência em razão do exercício profissional lícito, sempre guardar sigilo sobre o que é convicto, ser solidário com o movimento legal, social, o profissional, o seu talento, zelando por melhores condições de trabalho e relações que aprimorem sempre nossas ações, ficar e apoiar e analisar seja qual for a situação, antes de emitir qualquer opinião. Vou respeitar minha profissão, tendo a ética a cumprir. Pro sucesso conseguir, eu não preciso as regras infringir. Eu sei bem o meu valor e como contador, eu quero seguir. Você fala com honestidade aí. Se andar na linha, consegue o paraíso. E se vacilar, toma um prejuízo por inteiro. Advertência reservada, censura reservada. Censura pública se liga nas atenuantes e na agravante. Pedido de desagravo quando atingido. Publicar injustamente no exercício de profissão. Eu vou guardar. Aí você tem que levar o seguinte, ó. Eu vou respeitar minha profissão, tendo a ética a cumprir. Pro sucesso conseguir, eu não preciso as regras infringir. Eu sei bem o meu valor e como contador, eu quero seguir com honestidade.